Queridas irmãs e queridos irmãos, é uma festa muito especial, talvez a mais importante deste ano para a nossa instituição. Indubitavelmente. Aqui recebemos com muito amor, com muito carinho e com muita humildade o nosso querido Divaldo Pereira Santos. Também o apoio e o patrocínio das Nações Portuguesas da pessoa do Presidente do Engenheiro Vítor Marcelo. Nosso irmão Divaldo, como já disse o ano passado e alguns anos anteriores, conheci-o com 18 anos e foi até hoje e há de continuar a ser. Fiquei marcado pela primeira palestra que ouvi na minha vida e cheguei à doutrina já com algum atraso e já com muito estudo. Mas cheguei aqui e aqui nos encontramos. E é com muito amor, com muito carinho, vos trago o nosso querido irmão, que estiverem no Santarém, num périplo de alguns dias, por Portugal. E esta cidade foi contemplada com a sua presença amiga. É um apóstolo da religião dos Espíritos. Sua palavra orientadora, a sua energia estimulante, renovadora, traz-nos aquilo que precisamos, que é a frescura da nossa vida. Posto isto, para não estar a apagar muito mais este evento de magna importância, vou pedir ao Vítor faça a pré-cultura, mas depois ao irmão Divaldo iniciar o seu nome. Boa noite a todos. É sempre com grande satisfação que voltamos a esta casa. Antes de fazer a prece, que eu farei com muito gosto, permitam-me que faça uma breve apresentação do nosso palestrante. Acreditamos que a maior parte das pessoas presentes tiveram a oportunidade de conhecer Divaldo, de ouvir a sua palavra, a sua mensagem. Mas outros haverá que terão agora a primeira oportunidade e então para esses nós vamos dirigir umas breves palavras dizendo quem é este nosso querido amigo que, como o António diz, é de facto um apóstolo do Espiritismo que traz a doutrina ao mundo. Portugal para ele é um roteiro obrigatório que ao longo destes últimos anos, destas últimas décadas, tem feito parte da sua preocupação para nos deixar o seu testemunho de ensinamento, o seu testemunho de dedicação e a quem o nosso movimento, particularmente a Federação Espírita Portuguesa, muito deve em todas as oportunidades que Divaldo nos trouxe. Mas Divaldo, este jovem quase a completar os 88, até aqui nós podíamos brincar dizendo que ele estava a fazer 78, trocávamos, mas agora começa nos 88, que é difícil. Não sei o que é que ele quer fazer 88, se quer fazer 88. Mas enfim, vai fazer 88 agora no princípio do próximo mês e é uma idade respeitável. Principalmente quando se mantém este dinamismo, se mantém esta atividade, se mantém este testemunho que ele nos traz, ainda bem há pouco tempo, na semana passada estava nos Estados Unidos, depois esteve no sul do Brasil, depois já esteve em Espanha e agora está aqui connosco e já está preparado para ir embora, porque é assim, ele anda sempre nesta correria. E essa correria que começou quando iniciou a sua divulgação da doutrina pelo mundo. Mas teve a preocupação na sua casa, na sua terra, de criar uma obra assistencial que se chama Mansão do Caminho, onde diariamente são assistidos mais de 3.500 crianças, jovens, adolescentes, homens, no fim de contas, que de alguma maneira foram retirados da vida miserável para fazer deles pessoas de bem. Divaldo, neste momento, tem mais de 250 livros psicografados.
Aqueles poucos livros que viram ali fora são livros psicografados, todos eles psicografados por ele, e o resultado da venda daqueles livros reverte exatamente a favor dessa obra assistencial que é a Mansão do Caminho. Obra essa que continua sempre a dar o testemunho da caridade, o testemunho da importância que é contribuir para a nossa transformação, para a nossa melhoria. E essa tem sido a preocupação, não só em casa, como no mundo, trazendo-nos a palavra, trazendo-nos o ensinamento, trazendo-nos a justificação e a explicação dos ensinamentos de Jesus. Então, é para Jesus que nós dirigimos agora a nossa prece, pedindo-lhe primeiro que tudo a sua permissão para que em seu nome e em nome do Pai aqui nos encontremos. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos os presentes, quer num, quer no outro plano da vida, mas especialmente na noite de hoje, no nosso palestrante da noite, nosso querido Divaldo, que ele possa receber as influências dos nossos amigos espirituais, dos seus mentores, que o fortaleçam e o ajudem, que o intuam no sentido de que ele nos possa transmitir essa mensagem de paz e amor e que nós, mais disponíveis e mais intuídos, possamos compreender mais profundamente o seu ensinamento. Assim, Jesus amigo, pedimos-te, nos envolvas sempre na tua paz e no teu amor e que fiques connosco agora e sempre. Permite-nos passar a palavra a Divaldo, em teu nome e em nome do Pai. Divaldo. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A sociedade contemporânea encontra-se numa encruzilhada. De um lado, o poder da ciência e da tecnologia. Do outro lado, a miséria e o sofrimento. Como se fossem duas hastes de uma mesma cruz, ali estamos colocados, voltando-nos no momento para um lado, no outro momento tomando a segunda direção e perturbando-nos na seleção dos objetivos que devem ser essenciais à nossa vida. Não poucas vezes paramos para meditar e perguntamos qual é o sentido da existência, qual é o objetivo da minha vida, e logo de imediato surgem os deveres convencionais, a ânsia de felicidade, a luta pelo ganha-pão e a necessidade de um lugar ao sol. O que a mídia chama 15 minutos de holofotes. Observamos que, de um lado, essa ciência e essa tecnologia lograram decifrar inumeráveis conflitos, problemas, enigmas, mas não conseguiram penetrar no âmago da criatura humana para torná-la realmente feliz. É verdade que atingimos os espaços siderais, mas ainda nos debatemos nas perturbações imediatas da intranquilidade. Os ambulatórios de psicoterapia, de psiquiatria, de psicanálise estão cada dia mais saturados com novos pacientes. Por que será que o homem e a mulher modernos, que lograram tanto êxito na parte externa, não conseguiram harmonizar-se interiormente? Somente a doutrina espírita
possui a resposta para essa interrogação, assim como para outras tantas. Porque a vida na Terra não é esse breve espaço entre o berço e o túmulo. A vida em si mesma é imortal. Desde que o ser foi criado, a vida não mais se extingue. Ele veste-se de matéria e despe-a, mas ele continua na vida. Em determinado momento está no corpo físico, noutra etapa está fora do corpo físico, porém na vida. E em consequência, os seus atos vão sendo transferidos de uma para outra etapa, no que resultam as manifestações e transtornos da personalidade, a exigir uma reforma íntima de graves consequências, a mudança de comportamento mental. Na década 1960, 1970, com a revolução dos hippies, várias questões foram trazidas à lume pela juventude. A família, o matrimônio, o sexo, a libertação da mulher, os direitos humanos. E surgiu uma era nova. A mulher que milenarmente era considerado objeto de prazer para as sevícias e para a procriação, conseguiu seu direito de cidadania, embora, desde 1792, a Revolução Francesa em Paris, houvesse proclamado os direitos da mulher, que nunca foram respeitados. Ainda hoje, em nossa sociedade que fala tanto de direitos humanos, a mulher tem um salário menor do que o homem. Não tem a mesma situação que valoriza o homem, porque ainda somos muito uma cultura machista. Mas era de esperar-se que após a Revolução Feminista, em que a mulher ganhou o direito de ser respeitada, não apenas de ser uma doméstica, mas ser uma cidadã, trabalhar, realizar as mesmas funções que o homem desenvolve, porque a diferença é na anatomia sexual, na produção dos hormônios, que antes permitiam à mulher fragilidade, desenvolvendo nela o sentimento da maternidade, da ternura, do afeto. E no homem, os hormônios trabalhando para o enfrentamento das forças, para a brutalidade, para o poder, para a governança. Está quase que demonstrado que, através do adestramento natural pela educação, a mulher desempenha qualquer papel com o mesmo êxito do que o homem, senão, algumas vezes, melhor. Mas ocorreu um fenômeno inesperado. Durante milênios de escravidão, de sujeição, quando a mulher encontrou a liberdade, ao invés de ficar livre, vem ficando libertina, utilizando-se daquilo que no homem é mácula, dos vícios masculinos, do abuso sexual, para poder impor os seus direitos humanos, como se eles dependessem exatamente da vilania, daquilo que é de pior no caráter da criatura humana. E então vemos a solidão tomando conta, em particular, do coração feminino, o desespero, a angústia, a depressão, os suicídios quase em massa, ao lado dos fenômenos de outra natureza que afetam o comportamento geral. Nós fazemos este prólogo
porque nesta noite desejamos homenagear uma mulher admirável, que conhecemos aqui nesta cidade, no mês de agosto de 1957, a nossa veneranda Dona Luísa. Desde a primeira vez quando a encontramos, ambos éramos jovens, ela se me apresentou como sendo uma verdadeira heroína, trabalhadora, rica de coragem, espírita, em pleno período da ditadura salazarista, fazendo parte do movimento da fraternidade, dirigido pelo amigo Eduardo Simões de Matos, que publicava, e até hoje, a revista que tem o mesmo nome. Fraternidade significava espiritismo. Era a maneira de burlar a férrea vigilância da PIDE. E Dona Luísa representava a revista aqui nesta região, nessa cidade. E nós tivemos a ocasião de proferir uma palestra íntima na sua residência para 29 pessoas dentro de um quarto abafado. Era agosto, muito calor. Pessoas que chegaram desde as 2 da tarde e iam entrando discretamente para não chamarem a atenção dos vizinhos. E aquele dia, para mim, aquela noite, às 21 horas, ficou inolvidável, porque era o meu primeiro contato com o interior de Portugal. Havia proferido uma conferência na Rua da Fé, na casa de Arganilo, e viajamos com os nossos amigos e anfitriões para falar aqui na terra que guarda o corpo do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. E Dona Maria Luísa tinha a coragem de afrontar a intolerância do poder, sendo fiel a Jesus Cristo. Uma fidelidade rica de silêncio, de abnegação e de caridade. Mas o detalhe que mais me marcou é que naquele ambiente, ao narrar a nossa palestra, de quando em quando as pessoas levantavam as mãos e moviam-nas. E eu fui tomado de surpresa, sem saber o que significava. Cheguei a pensar, será uma transmissão de fluidos? Será uma transmissão de passes? Até que ao terminar, a movimentação foi geral, eu entendi sem compreender. E perguntei, Dona Maria Luísa, o que é que significa isto? Palmas, meu filho. Estamos batendo palmas, mas não podemos bater as mãos porque chama a atenção dos vizinhos. E viria uma denúncia. Eu achei esse ardil de uma beleza inesquecível. E até hoje evoco aquela cena com uma grande emotividade. A ela devemos esta instituição que nos alberga e a coragem de haver sido uma líder impecável, mesmo na idade avançada, com as dificuldades naturais de uma longa existência. A sua fé rútila, nobre, era canora, demonstrando que Jesus, quando escolheu as mulheres, para delas ser o primeiro defensor na história da humanidade, ele sabia absolutamente o que estava fazendo, porque sabia que no seu coração estava o solo bendito para fecundar as sementes de luz da humanidade do futuro. Então é desse tipo de feminilidade, de liberdade, que a mulher deve tomar como exemplo no retorno ao lar, no retorno à doçura maternal, ao contato com os filhos, antes que os traficantes os adotem.
Porque toda criança recusada no lar, pelo pai que está trabalhando demais para dar prazer, para dar presente, pela mãe que está trabalhando demais para dar conforto, chega no momento das mudanças biológicas e o adolescente, não sabendo como comportar-se, vai dialogar com o colega. E o colega leva ao traficante que lhe dá o primeiro baseado, a primeira dose, grátis. Depois lhe dá a segunda, a terceira. E quando nascem as primeiras dependências do prazer, levam-o ao crime, à sordidez, ao vício. E esses pais negligentes acham que a culpa é do filho ou da sociedade em si, sem recordar-se que nós somos a sociedade. Então, a verdadeira liberdade da mulher é a aquisição da dignidade, não o rebaixamento sexual numa época exclusiva de erotismo. Quando Deus colocou o sexo abaixo do cérebro, foi para que o cérebro conduzisse. Mas hoje ocorre praticamente o contrário. Nós vivemos mais a função sexual do que o controle sobre as nossas necessidades da luxúria. E o descalabro é imenso. Porque quando a mulher se perverte, a sociedade cambaleia. O lar fragiliza-se. E os sentimentos perdem o seu grande significado. Mas de que forma poderei homenagear essa e outras admiráveis mulheres espíritas e não espíritas, que são dignas condutoras da humanidade, mães, mestras, enfermeiras, profissionais de qualquer área, trabalhadora rural modesta, servidora doméstica? De que maneira? Narrando uma história. A arte mais antiga na literatura é a arte de contar histórias. E a literatura começou no mundo pela filosofia, através de pequenas histórias. Se nós pegarmos o livro de Buda, básico, ele é cheio de koans, o Evangelho de Jesus, de parábolas, e assim por diante. As histórias são sempre atuais, e elas guardam um conteúdo moral que em toda época é perfeitamente atual, fascinando os sentimentos. E vou contar uma história do Evangelho. Ao tempo de Jesus, Magdala era uma cidade formosa, ainda hoje. Às margens do Rio Jordão, no mar, Magdala recebeu de visita a rainha Cleópatra mais de uma vez, porque o seu clima é agradável. O mar da Galileia é algo curioso para a região. Ele não é exatamente um mar, é um lago. Por isso é chamado Lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ele nasce de um pequeno rio que surge ao norte nas montanhas e desce. Existe ali uma brecha na terra que é uma fossa, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ao descerem as águas, os afluentes, o Jordão preenche esta vaga imensa. E nessa vaga imensa, a água é potável. E o rio, o mar, é piscoso. Conta Cholinash, um autor judeu cristão, que ao tempo de Jesus havia aproximadamente, ali no mar da Galileia, quase 2.000 embarcações na região. Mas ainda hoje ele fornece peixe não apenas para a região, mas também para as outras partes de Israel. Magdala, no entanto, era uma cidade no estilo grego, colunas muito bonitas, ruas pavimentadas,
palacetes vilinos, e os cambistas exerciam a sua profissão em plena praça pública. Ali se negociavam denários, sestércios, moedas de diferentes regiões, que afluíam de todo lado para aquele centro da Galileia, que possui uma passagem para outras áreas da Ásia, chamada Bet Abara, a casa da passagem, onde João batizava aqueles que o buscaram. Então Magdala se tornou célebre, e o mar da Galileia também, porque os judeus dizem que graças a este mar, a temperatura na região é realmente muito amena, mas aquele lugar que Elohim, que a divindade, reservou para seu repouso. Mas Magdala ficou famosa, não foi por nenhuma dessas questões. Foi por causa de uma jovem mulher, portadora de uma beleza incomum, que era uma meretriz. Ninguém sabe de onde ela veio. De repente ela apareceu em um palacete, e a sua casa se tornou um lupanar, onde as noitadas eram alegres e se gastava dinheiro a rodo. Não apenas o dinheiro judeu, grego, o romano, mas também as moedas que vinham do chamado crescente verde, aquele crescente próspero, onde hoje o Estado Islâmico deseja reinstaurar as mesmas intolerâncias de há 1000 anos, reduzindo a mulher a uma condição de escrava. Essa mulher chamava-se Miriam e passou a posteridade como Miriam de Migdol. Ao tempo de Jesus, não havia apelidos. As pessoas eram denominadas em relação aos seus pais ou ao lugar em que nasceram. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Maria de Jerusalém. Maria, a irmã de Lázaro. Ou então, Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Isaac ben Yosef. Isaac, filho de Yosef. Ela passou a ser chamada Miriam de Migdol. Maria de Magdala ou Maria de Madalena. Era uma mulher caprichosa, e a sua casa era cercada de guardas e poder, porque o seu amante preferido era o representante de César. Esse representante de César permitia-lhe todas as extravagâncias, mas uma noite por semana ela lhe era totalmente devotada. Mas desde criança, que essa jovem apresentava uma beleza sedutora. Alguém chegou a escrever que talvez ela procedesse de Nazaré. Mas Nazaré era tão pequena que nem constava seu nome na Bíblia. Talvez de Jerusalém. Mas isso é secundária. Estamos em uma noite tranquila de luar, e a cidade está regurgitante, porque vários representantes de caravanas estão para a grande festa na casa da meretriz. É a data do seu aniversário. E ela celebra o aniversário com todo o luxo e todo o poder, embora ela saiba que o fim das mulheres equivocadas é o apedrejamento na porta do templo até a morte, porque a sociedade é pusilânime. Os homens que frequentavam lá eram também sacerdotes, eram rabinos, os mesmos que mais tarde iriam apedrejá-la até matá-la, porque a lei proibia o adultério, proibia a prostituição. Mas diziam que também essa mulher estranha era dominada por 7 demônios. E que periodicamente essas forças telúricas tomavam-lhe conta, e ela se tornava extravagante, violenta, o êxtase,
Quando isto acontecia, a casa era coberta pelo manto do silêncio, todas as luzes apagadas, e ela entregue às suas dolorosas reflexões. Vamos imaginar o mês de Nisan, abril, maio, quando começa a primavera em Israel, e é no período em que ela está dominada pelas forças galvanizantes dos obsessores. Alguém bate com muita força um cajado na porta de carvalho de entrada, e o escravo corre para pedir ao estranho que faça silêncio. E diz que é impossível atendê-lo. A senhora está em transe, não se pode perturbar o seu sono. E o estranho, que é um peregrino, é um mendigo, diz: mas eu tenho uma mensagem para dar à senhora. Mas hoje ela não recebe. Responde o porteiro: mas ele insiste: deixe-me entrar, ou eu não deixarei a casa em paz. Ele entra no átrio. Está marcado pela miséria que o caracteriza. O cajado de apoio, os olhos brilhantes e o desejo de falar à senhora. Mas todos são unânimes em dizer-lhe que é impossível naquela noite. Ela havia recusado Próclo, o amante, havia recusado o legionário, havia recusado um rabino, havia recusado todos aqueles que a procuraram. Mas ele tinha necessidade urgente de falar-lhe. E se ele não conseguisse, e mais tarde ela viesse a saber, por certo, iria chibatear os seus escravos até a morte, porque não deixaram que ele lhe trouxesse a notícia. Foi nesse estado de insegurança que uma aia adentra-se pelos longos corredores e o peregrino vai atrás, até a alcova ampla, que a lua entra por uma claraboia. Ali está o perfume de nardo, saindo de um braseiro, e ela, clareada pelo luar numa indumentária negra, com a perna de fora, parece estática. Então o peregrino corre, segura-lhe as mãos e diz: senhora, ele está aqui perto, senhora. Mas ela está dormindo. Senhora, sacode-a. Jesus está à vossa espera. Ele não dorme 2 noites na mesma casa. É necessário que a senhora aproveite esta ocasião. Ele está aqui perto, em Cafarnaum, uma cidade próxima, a meia hora de barco. Amanhã talvez seja tarde demais. E ele faz tanto estardalhaço que ela sai daquele abismo, daquele transe de perturbação. E quando abre os olhos, vê o homem ajoelhado aos seus pés e pergunta: quem és tu? Senhora, não vos lembrais? Há menos de um mês, eu era o portador de lepra e estava numa estrada quando passastes em vossa liteira com o vosso amante. E eu gritei uma moeda por caridade para eu visitar Jesus, que está perto atendendo as multidões. Vós abristes a cortina, atiraste o sestércio e disseste: vai, se tu achas que ele é capaz de curar-te, depois que ficares bom, vem, para que ele a mim também me cure da minha lepra. E deste uma gargalhada de louca. Vede, senhora, ele curou-me, nenhuma marca, nenhum sinal, e ele está aqui perto. Ela tem dificuldade de compreender. Senhora, vede. Ela começa a lembrar-se que quando era menina, aos 5 anos, ela ouviu falar que um dia desceria à terra o Messias, um homem que modificaria a estrutura do planeta Terra e atrairia as multidões a ele. Mais tarde, aos 10 anos,
Ela voltou a ouvir um contador de histórias falar que viria aquele que resolveria o problema de Israel e da humanidade. E por fim, aos 15 anos em Jerusalém, antes de perder-se, ela ouviu outro narrador contar que ele já estava na terra. E sem saber o amor, sentiu que ele era o amor da sua vida. Ficou emocionada, mas naquela oportunidade ela encontrou outro tipo de amor. E entregou-se, foi vilipendiada, foi deixada no bordel, foi traída no seu sentimento. E então resolveu vingar-se, vendendo as suas carícias a peso de ouro, a peso de presentes de alto custo. E ali estava ela sem amar a ninguém. Usada, ela também usava. Sofrida, ela também impunha sofrimento. Separava as famílias, criava situações dolorosas. Mas agora em que o homem gritava: Senhora, Jesus vos espera, ela o olhou com outra visão e perguntou onde ele está. Na casa de Simão Barjonas, o pescador. Do outro lado, chamai o vosso oleiro, mas também chamai o condutor do barco, e vamos lá, senhora. Ela está ainda sob a hipnose das entidades do mal. O mendigo grita, insiste. E ela diz: será que ele a mim me curaria? Porque a lepra começa na alma e depois sai para o corpo. A tua lepra tu já libertaste, mas a minha é terrível porque está dentro. Queima-me, arde-me, despedaça a minha vida. Senhora, ele veio para os infelizes, mas não para as mulheres. Por certo, ele é mais um desses falsos profetas que irá reprochar a minha conduta. Não, senhora, ele é diferente. Ele vai derramar o bálsamo de esperança em vosso coração. Vinde. Ela se detém, a escrava chega, o barqueiro está pronto, colocam-lhe um pépelo, um manto longo, e no silêncio da noite estrelada, um barco, a famosa meretriz, uma empregada e 2 homens rumam na direção das praias de Cafarnaum. De repente chegam às areias do outro lado. A casa de Simão Pedro é toda ela construída de basalto, fruto da região vulcânica, como as demais casas. É uma casa quadrangular, baixa, ainda estão lá os escombros. E então o mendigo lhe diz: senhora, vede, a porta do fundo está aberta. Ele vos está esperando. Ele sempre está esperando os infelizes. Ela levanta e hesita. Ele pede que ela avance. E ela vai. E quando empurra a porta, um retângulo de luar cai na sala. E um homem de beleza incomum volta a cabeça na direção da entrada. Ela o olha, ajoelha-se, jamais vira beleza igual. E então escapole dos seus lábios uma palavra: Rabone, mestre querido. E ele redargui: Maria. Ó Senhor, se tu sabes o meu nome, tu me conheces. Tu sabes quem eu sou, ó Maria. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Não te espantes de chamar-te Maria. Mas, Senhor, eu sou Maria. O que importa é que tu ames. Que tu ames aos teus filhos. Pobre de mim. Tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo que ames aos teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua carne,
A mãe tem o dever imediato de proteger os seus filhos, conforme os animais o fazem. Mas eu desejo falar-te da necessidade de amares aos filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, os infelizes do caminho que não têm ninguém. Mas, Senhor, eu sou Maria, não me importa o que tu és. Importa-me saber o que tu queres ser. Tu nunca viste nos muros velhos, nos escombros das casas caídas, quando chega a primavera, os ventos brandos reverdecem tudo e as flores miúdas derramam ondas de perfume em toda parte. Está chegando o momento da primavera, Maria. Ama, e o mais é secundário. Ah, Senhor, há quanto tempo eu vos espero. Maria, há quanto tempo eu vos aguardo. Eu vos darei a minha vida, Senhor. E eu quero, Maria, mas não hoje. Hoje é muito cedo. Um dia virá que eu te pedirei a vida e espero que tu estejas em condições de dar-me. Agora vai e não voltes a pecar. Ela levantou-se, retrocedeu sem dar-lhe as costas. E quando saiu na direção da barca, pareceu ouvir-lhe os lábios dizer baixinho: vai, Maria, sê fiel até o fim. E ela foi. No dia seguinte, a cidade despertou com uma notícia: a meretriz havia enlouquecido. Porque a primeira coisa que ela fez ao chegar ao seu palácio foi dar liberdade aos escravos e às servas, distribuir as suas roupas, suas joias, as moedas, dar tudo a quem não tinha nada, atirar peças de tecidos pelas janelas, mas guardou um vasilhame de alabastro, onde estava um raro perfume de sazonada e elevada qualidade. E pegou também o seu vestido, que pecara pela primeira vez, e ela guardara como lembrança amarga, e saiu correndo e desapareceu de Magdala. Nos dias que sucederam, no meio da multidão que acompanhava Jesus, podia-se ver uma mulher de fino trato, de beleza incomum, no meio dos miseráveis, ouvindo as memoráveis pregações. Era Maria, a pecadora de Magdala. Ela se tornará célebre por atender as crianças aturdidas, as crianças órfãs, os epilépticos, leprosos, por atender aquelas carnes despedaçadas. Se tornará até mesmo amada e aproxima-se tanto dele que se faz amiga da sua genitora. Torna-se uma daquelas como Joana de Cusa e outras tantas que financiavam a trajetória de Jesus, oferecendo recursos para as grandes viagens, principalmente a alimentação. Os anos se passaram, quase 2, e ela se embriagou da beleza do Evangelho. Acompanhou de cidade em cidade, aldeia em aldeia, até a primeira vez que ele veio a Jerusalém, também ela, com os discípulos, vieram. E agora, ei-la de volta a Betânia, a casa de Lázaro, Maria e Marta. E é também ei-la de volta, entrando em Jerusalém triunfal, naquele domingo de Ramos, inesquecível, quando ele cavalga um jumento e é aplaudido pela multidão. Esta cena chamada da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém sempre me chamou a atenção, porque as pessoas atiravam pétalos, mantos, tapetes raros, mas não era ele quem pisava, era o jumento. Ele não aceitava nada da terra. Ele estava entre a terra e o céu, como ficaria na cruz.
entre o lodo do humus e a resplandecência do firmamento. Então ela estava exultante, mas de repente o que aconteceu? A sociedade movimentada pela calúnia, pela intriga farisaica, depois que ele falou que a casa de Deus era um lugar de oração e não mercado de vendilhões, depois que ele repreendera aqueles adúlteros que vendiam animais para poder pagar os pecados perante Deus, o ódio dos fariseus tornou-se incontrolável, porque o templo era o seu negócio. Como hoje, ainda hoje, algumas doutrinas, cobrando dízimo, enriquecem os seus pastores vergonhosamente, em nome de um homem que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem seus ninhos e as serpentes tivessem seus covis. Mas era a história que modificava, e de repente a paisagem mudou, e naquela quinta-feira inesquecível, ele foi preso, levado daqui para ali, levado ao ridículo, esbofeteado, lenhado, porque Pilatos desejou mais de uma vez salvar-lhe a vida. Mas o ódio farisaico é clássico, ainda hoje está nessas mobilizações do terror internacional, do terror individual, dos nossos ódios. Está latente dentro de nós. Quer conhecer uma pessoa? Pise-lhe na unha encravada. Se ela for um cidadão, terá uma reação. Se não for, terá outra reação. Então, toda a paisagem modifica-se. E ela vai acompanhá-lo na Via Crucis, com as chamadas mulheres piedosas, aquela Maria de Jerusalém, que será mais tarde a mãe do apóstolo Marcos, e que as agasalha todas na sua casa depois da tragédia da cruz. Ela acompanha o martírio dele. E ela estava na cruz quando todos os amigos dele fugiram, menos João. Menos João, que era um rapazito de 16 anos para 17. Ali permaneceu ao lado da Santíssima, ao lado dela, ao lado de Maria Cleófas e de outras, até aquele momento em que ele pendeu a cabeça e gritou ao Pai que perdoasse a todos, porque não sabiam o que estavam fazendo. A descida da cruz foi dolorosa. O sepultamento na cova nova, aberta numa rocha que está quase ao nível do mar na atualidade, e que pertencia a José de Arimateia, rabino, que amava Jesus. O seu corpo foi embrulhado em 6 metros de linho branco, fornecidos por outro rabino, Nicodemos, a quem ele falou a respeito da reencarnação. Então as dores eram tremendas, todos estavam apavorados com medo de que a perseguição se estendesse até eles, e por isso mesmo ficaram no cenáculo, às ocultas até o 3º dia, quando Pedro, Tiago e João, ela e mais outras, rumaram até o Calvário para poder embalsamar-lhe o corpo. E qual não foi a surpresa de todos quando lá chegaram? E ele não estava. Houve uma decepção. Os soldados teriam roubado o seu corpo. O que teria acontecido? Será que os fariseus mandaram retirá-lo da sepultura? E é quando João, Paulo e Tiago descem, João, Pedro e Tiago descem, ela fica praticamente a sós. Era uma montanha erma de 15 metros de altura aproximadamente, entre rosais silvestres. E de repente ela vê alguém de costas, pensa que é o jardineiro de Arimateia e grita: Senhor, dizei-me para onde levar o meu Senhor. E ele se volta. Naquela manhã esplendorosa,
ela o revê. E então ela grita: Rabone, Maria. Ela corre para abraçá-lo. Não me toques. Ainda não estive com meu pai. Ele havia descido às regiões umbralinas, infernais, para resgatar Judas. Porque o amor vai atrás do criminoso. Não apenas perdoa, como busca para ajudá-lo na reparação. E estava com o perispírito impregnado das energias deletérias. Poderia transmiti-las e fazer-lhe mal. Agora vai e anuncia aos meus que eu voltei. Era o terceiro dia. Ela desce, vai entrando correndo pela porta formosa na direção da casa de Maria de Nazaré para levar a notícia enquanto os companheiros amedrontados. Só as mulheres são portadoras de coragem ímpar. Os homens sabem dissimular os seus medos. Eles eram os verdadeiros covardes. Um deles, Tomé, dizia: é assim que ele nos ama. Criou-nos esta situação embaraçosa, deixou-nos, e agora que faremos? Nem ficamos, nem podemos voltar ao mar, às nossas águas na Galileia. Ela então disse: ele voltou, eu o vi. Ele mandou dizer que eu anunciasse a sua ressurreição. Então, Tomé, que passará a história como homem que não tem fé, diz: mas ele apareceu-te a ti? A pergunta está grifada, porque nós somos assim, nós nunca esquecemos a falha do outro. Fingimos que esquecemos, mas quando a pessoa se destaca, nós dizemos: ela pensa que eu não sei quem era. Eu sei, eu recordo, mas não recordamos as boas qualidades do nosso próximo, porque nos comprazemos com a inferioridade. E como é difícil superar, esperamos que todos desçam a nosso nível, e aí está a razão da nossa desgraça. Ela fica desconcertada. Todas sabiam que era uma antiga meretriz. Que mérito teria? Mas a mãe dele aproximou-se-lhe e falou-lhe baixinho: minha filha, eu creio em ti. O meu coração de mãe diz-me que ele a ti te apareceu. Eu sempre me perguntei por que ele apareceu-lhe. Deveria ter aparecido a sua mãe, a que ele amava, a João, o discípulo querido, a Pedro, o responsável pelo rebanho. Mas foi aparecer a uma antiga meretriz. Por quê? Porque o reino dos céus não é para os puros, nem para os puritanos. É para aqueles que se purificam. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu venho para limpar-vos, para socorrer-vos. É natural, portanto, que ele aparecesse a ela o maior exemplo de conversão do cristianismo nascente. Eu tenho por Paulo uma predileção imensa, um respeito, mas Paulo era virgem, como rabino, tornou-se cristão e manteve-se. Ela era um pântano, e se transformou no lírio, a água lodacenta. Experimentou a transmutação pela química do subsolo, e ela se transformou no lírio de pureza. Daí a ela ele apareceu para demonstrar que o reino dos céus pertence aos infelizes, a todos aqueles que desejem tornar-se melhor. Foi então que sucedeu o que todos conhecemos. Ele apareceu no cenáculo uma vez. Tomé duvidou, ele apareceu a segunda. As portas fechadas, a chave por dentro. Ele chama Tomé e diz: vem, toca o lugar da lancetada entre a terceira e a quarta vértebra, aplicada por Longinos. E Tomé toca e diz: Senhor, tu crês porque viste. Bem-aventurado, porém, aquele que não viu e creu. E aparece inúmeras vezes, até o momento em que se despede
de 500 na Galileia. É um testemunho de 500 pessoas que ouvem-no falar naquela tarde inolvidável, quando ele ascende e desaparece numa nuvem de ouro. Chegava o momento agora das grandes peregrinações. Maria de Nazaré foi morar com a família. Pedro, João, Tiago viajariam para Jerusalém. Cada qual partiria para um lugar para levar o evangelho às multidões. Ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes. Ide e levai a minha palavra a todos aqueles que sofrem. Eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes. E na hora da despedida, só estavam Pedro e Maria de Magdala, na praia em Cafarnaum. Era um dia de madrugada, e Pedro despedia-se dela, porque de qualquer forma era um colégio galileu. E ela então lhe pediu: leva-me contigo. Eu não tenho a ninguém. Leva-me contigo. Não posso, Maria. Tu és mulher. A mulher é frágil. Tu és bela. Não posso. Ela compreendeu. Pedro despediu-se e ela ficou um pouco. Procurou emprego nas casas de família, mas ninguém lhe deu a oportunidade. Porque nós censuramos o erro, mas não ajudamos o errado a reabilitar-se. Fechamos a porta cruelmente, no ato de vingança e de inferioridade. E no terceiro dia, pela madrugada, ela estava na praia, onde o ouvia frequentemente, quando escutou vozes e o matraquear de uma peça metálica num pedaço de madeira. Eram leprosos. Eles vinham de longe, montados em alimálias, outros a pé, crianças, idosos, outros arrastando. E quando chegaram até ela, perguntou-lhe: aonde ides? Que buscais? E eles disseram: vimos da Síria e estamos procurando o taumaturgo de Nazaré. Ela disse: por que demorastes tanto? Agora é tarde. Ele foi assassinado. Ele já morreu. Então ela pôde ver a tristeza naqueles rostos, a angústia. Lembrou-se de que ele havia dado a mensagem da esperança. A boa nova, o evangelho, é um poema de alegrias. Então ela começou a contar-lhes. Ele havia morrido, mas havia deixado o tesouro das bem-aventuranças. E foi falando, entreteve-se todo dia. Quando as autoridades locais vieram expulsá-los para que fossem para o Vale dos Imundos em Jerusalém, 3 semanas de marcha, ela teve algo peculiar. Quando eles iam longe, ela raciocinou: não tinha ninguém. Era sua família. Aí gritou: esperai por mim. E saiu correndo. Daí a 3 semanas, no Vale dos Leprosos, em Jerusalém, adentrou-se mais um grupo, levando com ele uma mulher de beleza rara e esplendorosa. E toda a tarde, naquele vale de decomposição carnal, de miséria, de agressões físicas, ela se levantava e falava a um grupo: vós, os leprosos, vós tendes Jesus. Falava-os. Até que 10 anos depois, ela estava banhando-se, quando percebeu uma despigmentação no peito. Ela tentou limpar, pensando que era uma mancha. Não era. Pegou um graveto e colocou. Não sentiu dor. Naquela tarde, seu sermão foi diferente. Nós, os leprosos, pagarei na carne os crimes que na carne cometi. E durante mais de 20 anos, ela permaneceu ali. Do corpo, pouco restou. Caíram-lhe os dentes.
As abas das orelhas cresceram, as narinas ficaram corcomidas, a boca deformada. E ela percebeu que estava morrendo. Então lembrou-se de Maria Santíssima e desejou estar com a mãe de Jesus antes de partir da terra. Resolveu viajar na direção de Éfeso, que era a terceira cidade mais importante. Roma, Jerusalém e Éfeso. Ali em uma montanha, João mandou construir uma casa e hospedou a mãe de Jesus, quando Jesus lhe havia dado a sua própria mãe, como sendo a mãe da humanidade. Então ela faz a viagem imensa durante as noites, porque o sol é escaldante. Crianças atiram-lhe pedaços de pão, troços de comida. E quando ela chega a Éfeso, desmaia em delírio. Um casal de cristãos que morava à porta de entrada das muralhas ouve a falar a respeito do mestre. Então carregam-na e levam a 8 quilômetros onde estava a Mãe Santíssima. Maria de Magdala está agora nas últimas horas. Ela está estertorada. A Mãe Santíssima vela o seu sono, mas ela não recuperou a lucidez. No terceiro dia, assistida por João e pela Mãe da humanidade, ela morre. Morre, sente-se leve. De repente, o corpo pesado já não tem mais o mesmo poder sobre ela e flutua no ar. Ela ouve a música universal, a manhã esplendente, e uma caravana que entoa hinos. Então ela se lembra da praia de Cafarnaum. A caravana que a conduz, daí a pouco aparece no cenário geográfico aquela região, a casa de Simão, o local em que ela parou a barca. Então ela desce e fica ali de pé recordando. Subitamente, ela vê uma luz que vem flutuando sobre as águas do lago. À pura vista, a luz adquire a forma humana. E quando ela olha Jesus, ela corre leve, abraça-o, e ele lhe diz docemente: Maria, já atravessaste a porta estreita, agora dorme. Este é o momento do repouso. E abraçando-a, retirou-a da terra na direção desses mundos de bênçãos, que são as moradas que nos estão reservadas. Conta uma velha lenda que naquela noite, por certo, alguém contemplando o céu percebeu um rastro de luz e pensou que era uma estrela novíssima. E verdade, era Maria de Magdala, a pecadora, deixando um rastro luminoso entre a terra e o céu para servir-nos de caminho para todos. Essa história notável, narrada por diversos espíritos, de cujos depoimentos fizemos uma síntese muito rápida, é uma lição para todos nós que temos problemas e que encontramos no Espiritismo as respostas para nossas ansiedades e nossas dores. A nossa existência na Terra tem uma finalidade. Aqui estamos para instaurar o reino dos céus em nossos corações. Aqui nos encontramos para estabelecermos o primado do Espírito e nos transformarmos para melhor. Quantos de nós temos perdido tempo em futilidade, em rixas, em brigas domésticas, lutando por coisas que não têm nenhum valor. E o próprio Mestre disse: do que vos adianta salvar a humanidade e perder a própria alma? Então os espíritos da luz
nestes dias tumultuosos, de tanta violência e de tanta dor, vem proclamar-nos há um trabalho de autoiluminação, há um trabalho de paz. Nós nos perguntarmos o que é que eu quero da vida e trabalharmos para consegui-lo. Qual é o sentido da minha existência? Qual é o bem que eu posso fazer? E todos podemos fazer muito bem. E muitas vezes nos utilizamos das oportunidades que a vida nos doa para deixarmos perder essa oportunidade libertadora. Dona Maria Luísa e milhões de mulheres dignas são a representação viva do poder da feminilidade, de amparo ao homem, de abnegação e sacrifício, enquanto Maria de Magdala é a prova de que o pântano também se floresce, o charco dá muitas flores, e a terra desértica, por mais ingrata, quando chove, também deixa pequenas marcas de vegetação. É chegado o momento, portanto, de nos darmos as mãos, de fazermos o bem possível, através de mínimas coisas, boas palavras, desculpas do vizinho ingrato, do chefe perdulário, da esposa briguenta, do marido infiel, do filho ingrato, da filha rebelde, que nós tenhamos a paciência, filha dileta do amor, para podermos vencer nesta encarnação. Porque a existência física, por mais longa que seja, culmina no fenômeno da morte. E cada um de nós transfere-se para a imortalidade, sem sabermos quando, com aquilo que nós acumulamos, e não com aquilo que nós desejávamos fazer. Nós nos transferiremos para a imortalidade como somos, e não conforme gostaríamos de ser. Que essas palavras fiquem no recôndito da alma, e nós possamos dizer: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos dons que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na estrada renovada, que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos por teu amor. Pobres servos que fugimos da luta que nos eleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, Mestre, e vem, abençoa nosso passo na estrada corrigida, conduzindo nossa vida na força do eterno bem. Mas que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Muito obrigado. O nosso irmão ainda está disponível para uns minutos depois para ensinar os livros. O nosso querido Ivaldo ainda vai estar disponível para assinar, rubricar alguns livros antes de se retirar. Esta homenagem é uma homenagem feita à nossa querida Maria Luísa, que eu tive a honra de conhecer já há muito tempo e ainda nesta existência. 3 meses antes do seu decesso físico, na casa dela, quando numa tarde de sábado a procurei para saber se ela precisava de alguma coisa aos seus 89 anos, esta irmã disse: olha, ainda bem que chegaste, vamos fazer o Evangelho. E, para aí cerca de 3:45,
fomos para o seu quartinho, para o quarto que ela tinha numa casa onde habitou há cerca de 20 anos, que era uma casa que me deprimia muito, porque não tinha móveis nenhuns. Ela foi dando tudo, gostas, leva, precisas, leva. Portanto, a casa dela era uma casa de paredes nuas, e ela que nasceu num berço de ouro. Ora bem, e o quarto dela tinha apenas a caminha, a banquinha de cabeceira, e tinha um cartão que dizia assim: se me encontrarem já o cadáver arrefecido, falem com esta funerária. Portanto, ela já tinha um cartãozinho, já tinha tudo planeado, não é? E tinha instruções, um saquinho com este dinheirinho é para aquela desgraçada que precisa de ter fraldinhas todos os meses, este dinheiro é para dar àquilo, aquele dinheiro para... Bem, a irmã Maria Luísa disse assim: olha, meu filho, vamos fazer o nosso Evangelho, fizemos a nossa abertura com uma pequena prece. Ela disse-me assim: em 1959 há uma entidade que durante cerca de um ano em trabalho mediúnico se manifestou todos os meses. E nos finais de 59, essa entidade disse-me assim: olha, Maria Luísa, em breve vou estar junto de ti. Vais ser uma das pessoas que me vai ter uns braços. Eu olhei para ela e ela diz-me assim: sabes, António Manuel, quem é essa entidade? Eu disse: calculo que sou eu. Exatamente, meu filho. Nasceste a 30 de dezembro, no dia 4 ou 5 de janeiro, estavas nos meus braços, na maternidade Alfredo da Costa. Tinha ela 42 a 43 anos. Portanto, ela chegou mais cedo, 40 anos do que eu, não é? Chegou mais cedo, 40 anos. E foi sempre uma combatente pela doutrina nesta cidade. Fez alguns inimigos, mas fez muito mais amigos. Tive também a honra, no seu funeral, inopinadamente, talvez tivesse tudo escrito, de fazer a prece com que ela realmente, o seu corpo, baixou à terra. Foi também um funeral que reuniu, sem ser mais nem menos, ali algumas dezenas de pessoas. E eram apenas os amigos próximos. Ela foi a grande inspiradora. Antes de desencarnar, este centro, com muita humildade, com muita modéstia, começou a ser estruturado. E hoje, também graças a ela e a muitos trabalhadores da doutrina espírita de Almeirim, de Alpiarça, do Cartacho e de Santarém, este centro está aqui e encontra-se aqui. Graças a eles todos. Não esperava que o nosso querido Ivaldo fizesse esta homenagem tão sentida à Maria Luísa, que é esta festa que nos foi tão bem ofertada. Mais uma vez, muito agradecemos. Realmente foi uma coisa impressionante. Temos também aí uma pequena recordação, que não sei se já foram buscar. Já foram. São os nossos infantis do Departamento de Infantil Juvenil. Ora bem, pronto, a partir deste momento o Divaldo ficará à disposição para autografar alguns livros que ainda queiram realmente se comprar. O nosso muito obrigado por este serão.